Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Organiza Concursos. Hoje estou eu, professor Tiago, e farei uma análise do edital da Polícia Federal, do cargo de Perito Criminal Federal, área 7, Engenharia Civil, no que tange às discursivas, certo? Pois bem, pessoal, aqui deixei minha rede social, para caso vocês me sigam, lá eu vou trazer sempre muito conteúdo sobre concurso de engenharia civil e também sobre essa área de discursivas. Pessoal, vamos falar nessa aula de hoje basicamente sobre o edital, que são as regras do jogo. Então, você tem que ir para essa prova sabendo quais são as regras, certo? Porque você pode chegar nessa prova e não saber o número de linhas, alguma coisa do tipo. Então, a sua primeira tarefa é essa, saber quais são as regras do jogo. Além disso, eu vou trazer aqui para vocês uma amostra da nossa oficina de discursivas, para esse cargo de perito criminal federal da área 7. Vou falar também sobre a importância da discursiva no resultado final do concurso, falar também um pouco sobre recursos, falarei também sobre o histórico recente de cobrança da banca Sebrasp e farei, por fim, uma análise de discursivas da banca. Então, fiquem até o final do vídeo, que vai ter uma análise inédita de discursiva aqui da banca Sebrasp. Vamos lá, pessoal. Certo, pessoal. Então vamos começar aqui esse vídeo falando sobre as informações gerais do nosso edital. Mas antes disso, gostaria de fazer algumas solicitações para vocês, alguns pedidos. Peço, por favor, pessoal, que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do Organiza, que também ativem ali o sininho para que as notificações de vídeos novos cheguem diretamente nos dispositivos de vocês. E também, se possível, deixem aqui o like nesse vídeo, porque é uma métrica importante para que a gente entenda que vocês gostaram desse conteúdo e nos dê aqui uma força para que possamos gravar cada vez mais conteúdos de qualidade, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos aqui analisar o que o edital nos trouxe. Então, quais foram as informações gerais que o edital trouxe, pessoal? Primeiramente, aqui estamos falando sobre discursivas, né? E o caráter da discursiva, ele é eliminatório e classificatório. Além disso, a prova vai acontecer em locais diversos, né? Em todas as capitais aí do Brasil. Qual é a data da nossa prova? Tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva, que serão juntas, ocorrerão no dia 27 de julho de 2025. A duração de ambas é 4 horas e 30 minutos no turno da tarde. Aí depois o edital vai trazer ali uma convocação com a hora certinha, né? Mas provavelmente a prova deve começar ali por volta das 14 horas, tranquilo? E como é que vai ser composta essa nossa prova da Polícia Federal? Nós temos a parte objetiva, que tem 120 itens de certo e errado, e vamos ter uma discursiva, que nada mais é do que uma questão de 30 linhas. Beleza. Falando agora um pouco, pessoal, sobre a pontuação. A prova discursiva valerá 20 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos de cada cargo ou área. Ou seja, vai cair um tema relacionado à engenharia civil. Ponto. E aí, o que é que eu gosto de mostrar aqui para vocês também? A nossa prova objetiva vale 120 pontos e a prova discursiva vale 20. Então, juntando aí as duas, nós temos ali um total de 140 pontos. De tal forma que a prova objetiva vale 85,7% desses 140 pontos e a nossa prova discursiva vale um pouco menos de 15%, né? Para ser um pouco mais preciso ali, 14,3%. Aí você pode estar se perguntando, então a discursiva vale pouco nesse concurso, né? Aí é que tá, pessoal. Ela vale muito mais do que isso. Por quê? Aqui nós estamos diante de uma prova Sebrasp clássica, que é aquele certo e errado. Então, uma questão errada anula uma certa. Então, essa questão da pontuação, ninguém vai fechar a prova, né, pessoal? Mesmo que uma pessoa faça uma grande pontuação, ela vai errar algumas questões de tal forma que a sua pontuação diminua. E aí a discursiva vai passar a valer mais nesse sentido, certo? Então, eu estou te mostrando aqui a matemática fria da coisa, mas também te mostrando que, na verdade, por conta desse desconto,
que rola ali com as questões erradas, a prova discursiva passa a valer mais do que isso, certo? Depois eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu no concurso de 2018 da Polícia Federal, e aí vocês vão entender melhor o que eu quis dizer aqui. Dito isso, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês um pouco da nossa oficina de discursivas para esse cargo de perito criminal federal, área 7, Engenharia Civil. Então, para isso, vou pedir licença aqui, que eu vou compartilhar a tela lá do aplicativo do Organiza Concursos, onde está a nossa oficina de discursivas. Só um momento. Certo, pessoal. Então, essa é a tela aqui do nosso aplicativo, e aqui nós temos a oficina de discursivas para o cargo de perito criminal federal, área 7, Engenharia Civil. Vejam vocês que nós temos um conteúdo bem denso aqui. E aí, assim, nós temos o comece aqui, né, que vai ter um vídeo explicando o início, tem um vídeo de boas-vindas, um vídeo dizendo como tudo irá funcionar, o diagnóstico inicial desse projeto, e temos esse planejamento de estudos discursivos, que é algo bem bacana. Vou abrir aqui rapidamente para vocês, né? Então, até a nossa prova, pessoal, a partir do dia 26/5, nós teremos 9 semanas de preparação. E aí aqui a gente traz justamente uma sugestão de como você deve fazer o seu estudo diante das discursivas, né? A gente fala aqui qual vídeo você deve ver na primeira semana, qual análise de discursiva você deve fazer, qual discursiva você deve praticar. A mesma coisa a gente faz aqui na semana 2, na semana 3, na semana 4, assim por diante, até a semana 9. Além disso, nós temos também um e-book aqui, né? Que tem outras discursivas de outras bancas, certinho? Então, vocês, caso vocês tenham um tempo extra nesse sentido, vocês podem estudar até mais do que isso, certo? Voltando aqui, nós temos esse segundo módulo, que é o que você precisa saber sobre discursivas. Então, aqui nós temos um vídeo sobre o que são as discursivas, um vídeo sobre as regras do jogo, o edital, outro vídeo sobre a importância das discursivas, outro sobre os tipos de discursivas e também um vídeo sobre recursos. Temos aqui o terceiro módulo, que trata sobre técnicas para escrever discursivas, e aí vamos ter um vídeo sobre como estudar, como escrever, como interpretar e responder ao comando da questão, e também 2 vídeos ali sobre português para discursivas técnicas de engenharia. E aqui, pessoal, eu costumo dizer que está o ouro do nosso curso, a onde estão as análises de discursivas, né? Nós temos várias análises aqui da banca Sebrasp, temos também algumas de outras bancas, né? FCC, FGV, entre outras, certinho? Lembrando que ao final desse vídeo eu farei uma análise de discursiva inédita. Temos aqui também a parte de redação, né? Que é mais voltada ali para português. Temos aqui um e-book que eu falei com o histórico de cobrança. E temos, pessoal, outra coisa aqui que é chave no nosso curso de discursivos, que são propostas inéditas. E dentro dessas propostas inéditas, a gente oferta para vocês a possibilidade de vocês enviarem o seu texto para que possamos corrigir, certo? Eu vou clicar aqui para que vocês vejam alguns temas que nós já elaboramos. Tem ali sobre fiscalização, edificações, patologias, Lei 303, que a gente fez ali para o concurso da CAESB, terraplenagem e hidráulica. Então, a gente está sempre trazendo aqui propostas inéditas, certo? Além disso, nós temos aqui arquivos auxiliares, né, que são as folhas para praticar, dependendo do seu concurso. No nosso caso aqui, é uma folha de 30 linhas, mas tem concurso que a Sebrasp, por exemplo, cobra 15 linhas, tem concurso que cobra 20, 45, 90 e por aí vai. Temos aqui também encontros que são mentorias, onde a gente trata a respeito de discursivas, né? Então, essa aqui é a cara do nosso aplicativo com o nosso curso de discursivas. Muito conteúdo, pessoal, um conteúdo muito aprofundado, certinho? Beleza, pessoal. Dito isso, para falar um pouco mais aqui da oficina de discursivas, eu vou mostrar a vocês um exemplo de uma correção que nós fizemos de um aluno nosso, que ele enviou o texto para a gente, e nós fizemos a correção aqui da discursiva dele de um tema que nós propusemos, um tema inédito, certo? Só um momento que eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, pessoal, aqui está, né? Aqui nada mais é do que um espelho de correção que nós fizemos para a oficina de discursiva do concurso da CAESB.
Aqui tem o nome do aluno personalizado, mas que obviamente para mostrar aqui para vocês, eu tirei o nome do aluno, e aqui nós avaliamos os aspectos macroestruturais, passando ali pela apresentação, né, que diz respeito à legibilidade, respeito às margens, a estruturação textual, e o desenvolvimento do tema, né, que são os quesitos 2.1, 2.2 e 2.3 dessa nossa proposta de discursivas. Aqui nós colocamos a nota, e aí aqui a gente faz uma avaliação, uma explicação resumida do porquê que o nosso aluno tirou aquele conceito, né? Conceito médio, conceito 0,67, conceito 1.33, e aqui fomos colocando as devidas explicações para cada um dos quesitos, certo? Aqui nós trazemos também os aspectos microestruturais, como a banca Sebrasp faz. Então, a gente mostra ali quais foram os erros de ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Lembrando sempre, pessoal, que nós não somos professores de português, mas nós temos uma professora de português que auxilia aqui nessa correção desses aspectos microestruturais. Tranquilo? E aí, além disso, esses erros, nós identificamos quais foram os erros e colocamos até mesmo um exemplo de como seria a construção correta daquele trecho que o aluno escreveu de maneira equivocada, certo? Por fim, nós temos aqui o resultado da nota, aí tem aqui a nota do conteúdo, o número de linhas que o candidato escreveu, o número de erros, a penalidade por conta dos erros, e a nota final da prova e o seu desempenho. Aqui a gente traz também um quadro que ele não, digamos assim, essas notas não foram parte ali daquela nota final que nós falamos, mas aqui a gente costuma dar nota também para os quesitos, para que o aluno tenha uma noção de como está a legibilidade dele, como está o tempo de prova, o respeito às margens, translineação, rasuras e por aí vai. Então é uma análise, pessoal, como vocês podem observar, bem detalhada. Por fim, trazemos aqui comentários gerais, né, do que o aluno poderia melhorar. E o que eu acho mais legal é que, além desse espelho que nós encaminhamos para o aluno, a gente também encaminha um áudio. Eu já cheguei a encaminhar um áudio aqui, pessoal, de até 11 minutos, falando sobre a discursiva que o aluno escreveu e trazendo detalhes para que ele possa melhorar no próximo texto que ele for fazer. Que aqui é aquela coisa, né, pessoal? É prática. A prática vai levar à perfeição. Então, quanto mais você pratica, melhor você vai escrever e na hora da sua prova, mais preparado você vai estar. Tranquilo? Dito isso, vamos voltar aqui para a análise do nosso edital. Bem, pessoal, o que é que o edital nos traz ali sobre essas recomendações gerais? O nosso texto tem que ser, obviamente, manuscrito. Só um momento aqui. Nosso texto, pessoal, tem que ser, obviamente, manuscrito. Sua letra tem que ser legível. A caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Então, cuidado com isso. Aqui o edital nos trouxe que é tinta preta. Não pode utilizar a caneta azul, então. Além disso, o documento de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado, rubricado ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de serem anuladas. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição, a transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da respectiva prova discursiva. Muito cuidado com isso. Além disso, o que é que nós temos também? O documento de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova. A folha para o rascunho do caderno da prova é de preenchimento facultativo e não é válida para avaliação da prova discursiva. Pessoal, como a gente fala aqui no nosso curso, o seu rascunho você tem que usar de maneira inteligente. Tem pessoas que preferem, né, escrever todo o rascunho e depois passar para a definitiva, mas às vezes você acaba perdendo um tempo, né? Então você tem que ter uma prática muito forte nisso. Se cai ali um tema que você já sabe bem, então você vai se sentir confiante escrevendo todo o rascunho, ok, mas você tem que ter muito cuidado com esse controle de tempo. Desde já eu adianto que numa discursiva dessa, o tempo ideal roda ali por volta de 1 hora e 10. Mais do que isso, já vai começar a lhe complicar na prova objetiva, certo? Outra coisa, não haverá substituição do documento de texto definitivo por erro do candidato em seu preenchimento. Então, se você rasurar alguma coisa assim, já era, pessoal. Aquele é seu texto definitivo. Muito cuidado com esse documento lá na hora da sua prova. Vamos falar agora sobre a correção das discursivas, para que vocês entendam quantas discursivas serão corrigidas, certo?
Pois bem, pessoal, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva. E serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos não eliminados, ou seja, aqueles que atingiram os mínimos, e aqui eu já vou dar um spoiler para vocês, pessoal. Em uma prova dessa de alto nível, que muita gente vai fazer e muitos candidatos gabaritados, não basta você ser apenas não eliminado, fazer os mínimos. Isso é literalmente o mínimo que você tem a fazer. Essa prova vai ser muito concorrida e a nota de corte tende a ser alta, né? Então, para que o candidato seja considerado aprovado, ele tem que ser não eliminado, por óbvio, por conta dos mínimos, como eu falei, e ele tem que ser, e tem que estar entre os mais bem classificados, de acordo com as notas na prova objetiva e conforme os seguintes quantitativos, respeitados os empates na última posição, que já já vou explicar melhor para vocês o que é isso. Então vamos lá, que é o quadro que está lá no nosso edital, né? Nosso cargo é esse cargo 6, que é o cargo de perito criminal federal da área 7. Cargo 6 aqui é só a questão de ordem, né? É a nomenclatura do edital, mas a nomenclatura do nosso cargo é o perito criminal área 7, beleza? E aí o que é que nós temos lá no nosso edital? Que nós teremos 11 discursivas corrigidas para ampla concorrência, 6 para candidatos PCDs e 11 para candidatos PPP. Certo. E aí, só para voltar a falar daquilo que eu falei ali no slide anterior, que é a questão do respeitado os empates na última posição. Vamos imaginar aqui, pessoal, os candidatos da ampla concorrência. E aí vamos chutar lá que a nota de corte, vou dar até o exemplo aqui de 2018, como ainda vou trazer nesse vídeo, que vamos supor que a nota de corte tenha sido 74. Mas o que é que isso significa? O 11º colocado da ampla concorrência tirou 74, beleza. Mas caso o 12º, 13º e o 14º tenham tirado os mesmos 74 pontos, eles também terão a discursiva corrigida, porque é respeitados os empates na última posição. Obviamente, entre eles, vai ter uma diferenciação. Quem acertou mais ali na prova na prova P2, que é a prova de conhecimentos específicos, ele vai estar na frente. Mas a nota final é igual, né? A nota final da objetiva. Então, nesse exemplo que eu dei, o 11º, 12º, 13º e 14º, como tiraram a mesma nota, 74, eles também teriam a discursiva corrigida. Vamos supor que o 15º já tirou uma nota abaixo, 73 pontos. Então, ele está fora. Ele não vai ter a discursiva corrigida, beleza? Além disso, o que é importante que vocês saibam também, caso o número de candidatos que tenham se declarado pessoas com deficiência ou se autodeclarado negros aprovados na prova objetiva seja inferior ao quantitativo estabelecido no quadro anterior, que nós vimos, né? PCD 6 e PPP 11. Nesse caso, serão considerados aprovados os candidatos da ampla concorrência mais bem classificados na prova objetiva até o limite total de aprovação por cargo área estabelecido no referido quadro, respeitados os empates na última colocação. Pessoal, o que é que o edital quis nos dizer aqui? Vamos supor, pessoal, que apenas um exemplo, tá? Que inclusive vocês vão ver isso melhor com o exemplo do concurso de 2018. Mas vamos supor que apenas 5 candidatos PCDs fizeram o mínimo, ou seja, só existem 5 candidatos aprovados. Então, esses 5 candidatos PCDs terão a discursiva corrigida. Mas sobrou uma. Então, essa que sobrou vai lá para o pessoal da ampla concorrência. E aí, por exemplo, o 11º seria a nota de referência, né? Nesse caso, a nota de referência passaria a ser a do 12º. Só que naquele exemplo que eu dei, por exemplo, acabaria que não ia fazer diferença, porque por conta dos empates, iria corrigir ali até o 14º. Mas supondo que o 11º tirou 74 e o 12º tirou 73 pontos, por exemplo. Nesse caso, faria diferença essa vaga que sobrou. Porque aí viria uma vaga a mais, seriam 12 da ampla concorrência, diminuiria a nota de corte para 73 e eu corrigiria não apenas essa vaga que sobrou, mas todos aqueles que fizeram também 73 pontos, perfeito? A mesma coisa vale para os candidatos PPP. Caso eu não tenha 11 candidatos aprovados que sejam PPP, então as vagas que porventura sobrarem, a vaga que eu falo, obviamente, para a correção de discursivos, irão aqui para o pessoal da ampla concorrência. Em resumo, pessoal, o que é que você entende por isso? 11 mais 6 mais 11, nós temos, no mínimo, 28 discursivas corrigidas. Isso dá para garantir para vocês. No mínimo, 28 discursivas serão corrigidas. E aí, claro, devido a essa questão dos empates,
a gente pode ter mais discursivas corrigidas do que esse número de 28. Mas caso sobre vaga ali dos PCDs ou do PPP, eu vou completar na ampla de tal forma que sejam corrigidas pelo menos as 28, ok? Certo, pessoal. Continuando aqui a nossa análise. O candidato cuja prova discursiva não for corrigida estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. Então, naquele exemplo que eu dei, que a nota de corte foi 74, quem tirou 73 para baixo não tem a discursiva corrigida e está eliminado do concurso. E outra coisa, o edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva listará apenas os candidatos aprovados na prova objetiva e cuja prova discursiva tiver sido corrigida. Pessoal, inclusive, é algo bem interessante aqui da Sebrae, que é o seguinte: você vai fazer a prova de você, né, de vocês aí no dia 27/7, aí é uma data importante que vocês têm que saber. Na terça-feira sai ali o gabarito, tanto da prova objetiva, quanto o padrão preliminar da prova discursiva, que a gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo. E depois, eu não me recordo agora a data correta, mas tem lá no cronograma de vocês, no edital, vai sair esse edital de resultado final nas provas objetivas, que aí já vai estar considerando o gabarito definitivo, depois que vocês entraram com recurso, e aí, assim, você ainda não ia ter nenhum tipo de resultado, a não ser, claro, que você tenha nos grupos ali, coloque sua nota no olho na vaga, mas assim, mesmo você colocando lá, você não vai saber qual é a sua posição exata. E aí, quando sair esse edital, você já vai ter 2 baques, né, tanto a questão de você saber quanto foi a sua nota, né, quanto foi a sua nota e, na objetiva, e quanto foi a sua nota discursiva, porque vai aparecer lá apenas o nome desses candidatos que tiveram a discursiva corrigida. Acredito eu que a Sebrasp vai colocar também um campo lá de desempenho individual, então caso você não tenha a sua discursiva corrigida, você deve saber sua nota, então você vai ter uma noção, meu Deus, ó, ali na lista que apareceu, a menor nota era 74, minha nota foi, sei lá, 72, enfim, você vai ter como saber essa sua nota também, mas o seu nome não constará lá nesse edital de resultado final, perfeito? Bem, falando agora um pouco sobre a prova discursiva e sobre o que ela avalia. A prova discursiva avaliará o conteúdo, que nada mais é do que o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir conforme o comando formulado pela banca examinadora. Veja bem, pessoal, conforme o comando. Isso é muito importante, é o que a gente sempre fala aqui no nosso curso de discursivas. Você tem que ficar atento ao comando da questão, ao que a questão está solicitando para você. Então, o candidato irá produzir texto dissertativo, primando pela coerência e coesão. Além disso, o que é que você tem que saber? A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Eu trago aqui para vocês, pessoal, o exemplo, um exemplo de espelho de correção da banca Sebrasp. Isso aqui foi tirada de um candidato lá do TSE unificado. Vejam que temos aqui aspectos macroestruturais, que versam sobre essa parte do conteúdo, e aspectos microestruturais, que versam justamente sobre essa questão aqui do domínio do português, né, da língua culta. Porém, temos que atentar também que aqui nesses aspectos macroestruturais, quando tem a questão de legibilidade, organização de ideias, indicação de parágrafos, isso também está relacionado ali com a língua portuguesa, né? Então vejam vocês, né, que o candidato aqui fechou, ele acertou tudo que foi solicitado, gabaritou de 50 pontos, ele tirou os 50 pontos na nota do conteúdo, e aí ele teve um erro esse ali na linha 22, que aqui nós faremos uma análise também dessa discursiva, e aí eu vou mostrar para vocês, né, qual foi o erro, mas em resumo já vou dar esse spoiler, esse erro foi rasura. Então o candidato trouxe ali um texto, digamos, perfeito, que era para gabaritar, mas ele teve uma pequena rasura e por conta disso ele teve um desconto, né, que a banca Sebrasp desconta, como a gente vai ver ali na fórmula, a nota por conta do português. Então a nota final foi 49,55 de um total de 50 pontos. Beleza, pessoal. E o que mais você tem que saber aqui sobre a correção da Sebrasp? A avaliação de conteúdo, ela será feita por pelo menos 2 examinadores, e a nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética de 2 notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. Ora, e o que são essas notas convergentes? 2 notas de conteúdo serão consideradas convergentes se diferirem entre si em até
25% da nota máxima de conteúdo possível na prova discursiva. Então, às vezes, um examinador te dá uma nota e outro dá uma nota muito discrepante, aí provavelmente eles vão chamar um terceiro examinador para que faça isso. Caso a nota de ambos esteja ali dentro dessa faixa de 25%, aí vai pegar a nota de um mais a nota de outro, faz a média, e aí vai ter a nota do candidato, na parte do conteúdo, beleza? E agora, pessoal, vamos falar aqui sobre os critérios de avaliação da nossa questão discursiva. Primeira coisa que você tem que saber: a apresentação e a estrutura textual e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo, como eu mostrei lá no exemplo. E essa nota terá a pontuação máxima limitada ao valor de 20 pontos, que é é justamente o que vale aqui a nossa discursiva. Outra coisa: a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros do candidato, considerando os aspectos de natureza gramatical, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido, que são 30 linhas. Será calculada, então, a nota da prova discursiva, nossa NPD, que vai ser calculada pela seguinte forma: o NPD nada mais é do que a nota do conteúdo, que parte de 20, né? Caso você consiga atender tudo que o comando trouxe, você vai tirar 20, caso não, sua nota já vai estar menor do que 20. Aí vai ser menos 4 vezes essa razão, que é o número de erros dividido pelo número de linhas. Então, pessoal, aqui é a importância de você escrever, tentar escrever ali o mais próximo possível de 30 linhas. Por quê? Primeiramente, porque quanto mais você escreve, mais chance você tem de atender aquilo que a banca lhe perguntou, e também porque vai te ajudar aqui nessa fórmula. Porque aí eu vou aumentar o meu numerador, né? Vou aumentar o número de linhas, é, de linhas efetivamente escritas, certo? Aumentando esse numerador, eu vou diminuir a minha fração, que é NE dividido por TL. E aí, quando eu multiplicar por 4 esse número é negativo, eu vou estar eu vou estar aumentando a minha nota nesse sentido, certo? Outra coisa, será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPD menor do que zero. Como assim, pessoal? Talvez o candidato tenha tirado ali uma pontuação baixa no NC e ele errou tanto, de tal forma que quando eu fiz NC menos 4 vezes NE dividido por TL, a nota ficou negativa. E aí, obviamente, não tem como ter nota negativa, né, pessoal? Aí a nota atribuída será zero. Além disso, nos casos de fuga ao tema, de não haver texto ou existência de marca identificadora na prova, o candidato receberá nota igual a zero no texto da respectiva questão avaliada. Aquilo que a gente falou de marca. Não vai inventar de colocar uma marca identificadora, né, pessoal? Por fim, será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota final da prova discursiva, após os recursos, maior ou igual a 10 pontos. O que significa, pessoal? Que tem que tirar pelo menos 50% da sua nota ali de 20 pontos. O candidato que não se enquadrar nessa pontuação será eliminado e não terá classificação alguma no concurso. Então você tem que chegar ali a ter sua discursiva corrigida, né? Ficar pelo menos entre esses 28, e aí eu estou somando todo mundo, né? Ampla concorrência, PPP e PCDs. E além disso, você tem que tirar no mínimo 10 pontos para que você figure na lista final do concurso. E aí sim você vai ali para o TAF, para o exame médico e as outras fases, certo? Além disso, será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver o documento do texto definitivo. Ora, se o que vale é o texto definitivo, por óbvio, você tem que entregar esse documento. Além disso, o candidato que se enquadrar nisso não terá classificação alguma no concurso. Né? Nisso que eu falo é a questão de aquele candidato que não devolveu o texto definitivo. Beleza. Falando agora um pouco, pessoal, sobre recursos. E isso aqui é muito importante. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso, porque isso pode ser decisivo para que vocês tenham a discursiva corrigida, ou mesmo que vocês almejem colocações melhores lá na sua classificação final. O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgada na página do concurso juntamente com o gabarito preliminar, como eu falei para vocês, a partir das 19 horas do dia 29/7. Que dia é esse? É a terça-feira após a prova, ou seja, 2 dias após a sua prova, vai sair o padrão preliminar de resposta da prova discursiva. E aí, pessoal, você nem naquela altura ali, você não vai nem saber se sua discursiva vai ser corrigida ou não. Porém, você tem que contar com isso. E aí você vai olhar o padrão de resposta e vai pensar assim: opa, tem um erro aqui. Assim, eu escrevi lá e eu sei que eu escrevi certo e aqui o padrão está errado. Então você já vai recorrer ali
Além disso, você pode pensar o seguinte também: "Ah não, o padrão veio muito simples, a questão perguntava mais coisas e eu sei que o meu texto foi bem robusto. Então eu vou tentar aqui entrar com recurso de tal forma que esse padrão, quando vier definitivo, ele seja um padrão, ele se expanda de tal forma que eu que escrevi mais, não seja prejudicado em comparação com aquele candidato que escreveu apenas aquilo que tá ali no padrão preliminar. Vou tentar expandir o padrão para que eu tenha, digamos ali, um diferencial em relação à concorrência. Então, por isso que é muito importante, certo, pessoal? E aí você o candidato que desejar interpor recurso contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva, disporá do período estabelecido no cronograma, que é às 10 horas do dia 30, ou seja, terceiro dia, quarta-feira, o dia seguinte após a divulgação do padrão preliminar, até às 18 horas do dia 31. O que é que eu gosto de falar aqui, pessoal? Esse é o mesmo período que você vai ter para entrar com recurso sobre o gabarito preliminar, que naquela altura ali é mais importante, porque você vai estar tentando ganhar pontos para que você chegue na discursiva, né? Mas assim, isso aqui também é importante, então cuidado com isso. Eu considero um período curto, mas é o padrão da Sebrasp, que são apenas 2 dias e é de 10 horas de um dia até as 18 horas do outro dia. Então, pessoal, largue tudo que você está fazendo e faça os seus recursos, tanto da prova objetiva, do gabarito, quanto ali do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, beleza? Ok. Dito isso, o que é que você tem que saber também sobre os recursos? Se houver alteração por força de impugnação do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Então, pessoal, é isso que eu estou falando para vocês. Naquele exemplo que eu falei, você fez um texto muito bom e escreveu mais do que o padrão, você quer expandir o padrão de respostas. Se a banca acatar o seu recurso, ele não vai valer só para você. Esse padrão vai ser o padrão definitivo e vai valer para todo mundo. Então a discursiva vai ser corrigida de acordo com esse padrão definitivo. Aí vamos supor aquele candidato que viu ali o padrão e viu, eu escrevi isso bem aqui, legal. Só que aí veio um outro e expandiu o padrão. Conseguiu fazer o recurso para que a banca expandisse o padrão. Ele vai sair na vantagem, certo? Então, por isso, a importância de você fazer esse recurso. Além disso, após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta, será definido o padrão definitivo, como eu falei, e divulgado o resultado provisório da prova discursiva. Por fim, no recurso contra o resultado provisório da prova discursiva, ou seja, você já vai descobriu que teve sua discursiva corrigida, que ela foi corrigida com base nesse padrão definitivo, e aí, nesse momento que você vai recorrer contra a sua nota da discursiva, é proibido que você tente impugnar o padrão de resposta, porque ali ele já é definitivo. Então, a hora de você tentar mudar aquele padrão de respostas é logo após a sua prova. Por isso a importância dele aqui. Porque às vezes você pensa assim, eu nem sei se eu vou ter a discursiva corrigida, eu vou deixar isso para depois. Aí chega lá, você tem a discursiva corrigida e você não concorda com o padrão definitivo. Não tem mais como mudar, pessoal. Então, a hora de mudar é logo após a prova, certo? Beleza, pessoal. E qual é a importância de uma prova discursiva? Depois que eu trouxe tudo isso para vocês aqui do edital. Agora eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas do último concurso da Polícia Federal que ocorreu no ano de 2018. Então vamos lá, concurso da Polícia Federal de 2018. Lembrando que eu estou trazendo dados aqui do nosso cargo, né? Que é o cargo de Perito Criminal Federal, área 7, Engenharia Civil. Bem, lá naquela prova, a prova discursiva também era um texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos para cada cargo e área. Beleza, mesma coisa aqui do nosso. A diferença é que a pontuação era menor, valia 13 pontos, e o mínimo valia 6,5, que é 50%, né? É o padrão da Sebrasp, cobrar pelo menos 50%. Lá, a quantidade de discursivas corrigidas era maior, 40 discursivas. E aí nós tínhamos a seguinte divisão: dessas 40, 25 era para ampla concorrência, 10 para negros e 5 para PCD. E aí, qual foi o número de inscritos daquele concurso? Para ampla concorrência, foram mais de 3 mil inscritos, negros 322 e PCDs 55. A maior nota da prova discursiva foi 90 pontos, ou seja, um total de 82,22%. Pessoal, 90 pontos aqui é justamente essa pontuação líquida, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O candidato ele acertou 100 questões, errou 10 e deixou 10 em branco. Então, dos 120 itens, né? Então, se ele acertou 100 e errou 10, você vai pegar, para ter a nota líquida, vai pegar 100 menos 10, de tal forma que totalize esses 90 pontos líquidos.
e aí deu aqui 82% da nota. É uma baita nota de fato, né? E aí, aquilo que eu falei para vocês, pessoal, no começo desse vídeo. Então, nós estávamos partindo de 120 pontos, que equivaliam ali a cerca de 85% da sua prova, considerando objetiva e discursiva. Mas, pessoal, numa prova desse nível, o candidato vai errar. Então, veja, em 2018, a maior nota foi 90 pontos. Então, os nossos 20 pontos atuais já não concorreriam com 120, concorreriam com 90, de tal forma que a prova discursiva ia passar a valer 20 de um total de 110, né? 20 mais 90, e não de 20 de 140, entenderam o que eu quis dizer? Por isso que a discursiva acaba valendo mais do que aqueles 15%, cerca de 15% que nós falamos no começo do vídeo. Tranquilo. E aí, sobre a nota de corte daquele concurso. No exemplo que eu dei, né? Foi justamente da prova de 2018. A nota de corte para ampla concorrência foi de 74 pontos, ou seja, 61,67% da prova como um todo, né? Da prova objetiva, que é 120 pontos. E aí, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Foram 31 discursivas corrigidas da ampla concorrência, mas como vocês viram, eram 25. Ué, por que foram 31? Vou já chegar nisso. Dos negros, foram justamente 10 correções de discursivas. E aí a nota de corte para negros foi de 63 pontos, que equivale ali a 52,5% dos nossos 120 pontos da prova objetiva. E para PCD, a nota de corte foi de 58 pontos, que é 48,33%. E nós tivemos 4 correções, ou seja, pessoal, nós tivemos apenas 4 candidatos PCDs dos 55, claro, pode ter rolado também a abstenção, né? Nem todos esses 55 foram fazer a prova, e daqueles que foram fazer a prova, apenas 4 atingiram o mínimo, né? Que são aqueles mínimos que nós temos ali no edital. Ou seja, eu estou falando aqui o corte do PCD, mas vamos supor que um outro PCD fez o mínimo lá, o mínimo do mínimo do mínimo, e sei lá, a pontuação dele, vou chutar aqui, foi 41 pontos. Então, esse seria o corte, né? Mas aqui eu quis mostrar para vocês qual foi a menor pontuação de um PCD que teve a sua discursiva corrigida, que foi 58 pontos, que equivale a 48,33%. E aí, como vocês percebem, pessoal, sobrou a vaga para a discursiva de um PCD. E aí, como nós vimos, de acordo com o edital, essa vaga iria para a ampla. Então, assim, nós tínhamos 25 amplas a serem corrigidas. Com mais essa que sobrou do PCD, nós teríamos pelo menos 26 correções. Porém, nós tivemos 31. Por quê? Nós tivemos 22 candidatos que tiraram pelo menos 75 pontos lá da prova. Quando chegou no 23º colocado, ele tirou 74 pontos, certo? Beleza, eu teria que contar até qual? Até o 26º. Até o 26º, que é o 25, mais um que sobrou do PCD. Porém, o 24º, 25º, 26º e assim sucessivamente, todos eles tiraram 74 pontos. Nós tivemos 9 candidatos que tiraram 74 pontos. E aí, de tal forma que foram 31 correções. Quando eu chegasse ali no 32º colocado, ele tirou 73 pontos. Por isso que ele ficou de fora. Então, no final das contas, pessoal, nós tivemos 45 discursivas corrigidas. É aquilo que eu falei para vocês. Aqui o mínimo seriam 40, né, na prova de 2018, e nós tivemos 45. E agora, na nossa prova aqui de 2025, o nosso mínimo é de 28. Mas pode ocorrer isso, né, respeitados os empates na última colocação, de tal forma que nós tenhamos mais correções de discursivas, certo? Então, acho que aqui com esse exemplo numérico ficou bem claro o que eu quis dizer no começo do vídeo. Tranquilo? Bem, outra coisa que é importante vocês saberem. Nós tivemos 45 discursivas corrigidas, como eu mostrei aqui para vocês. E qual foi o resultado da prova discursiva? O resultado preliminar. Nós tivemos apenas 6 aprovados dos 31 na ampla concorrência. Como assim? Apenas 6 candidatos tiraram 50%, que era, na época, 6,5 ponto. Os demais tiraram abaixo disso e estarão eliminados. Dos negros, dos 10 negros que tiveram discursiva corrigida, apenas um fez o mínimo de 6,5. E dos candidatos PCDs, não tivemos nenhum aprovado. Dos 4 que fizeram, todos os 4 tiraram uma pontuação inferior a 6,5. Porém, o pessoal entrou com recurso, e aqui a importância do recurso, pessoal, de tal forma que nós tínhamos 7 aprovados, passamos a ter 10 aprovados, ou seja, 3 pessoas voltaram à vida aqui nesse concurso, né? 2 deles, candidatos da ampla concorrência, de tal forma que 6 aprovados passaram a ser 8, e um negro, né? Um candidato negro. Então, nós tivemos 8 candidatos
aprovados na ampla concorrência e 2 neutros. Em resumo, pessoal, nós tivemos apenas 10 candidatos aprovados daqueles 45 que tiveram a discursiva corrigida. Então, é muito importante, pessoal, a prova discursiva. E aí, assim, desses 10, parece que teve um candidato que reprovou no DAF, outros que reprovaram em outra fase ou não foram até o final. E, salvo engano, nesse concurso nós tínhamos 8 vagas, contando, né, ampla concorrência, negros e PCDs, e no curso de formação, apenas 7 fizeram, ou seja, ainda sobrou uma vaga, né? Então, para que vocês possam ver a importância de todas as fases do concurso e principalmente aqui sobre o que eu estou falando, que é a prova discursiva. Certo, pessoal. Aproveitando que eu falei aqui sobre recursos, gostaria de falar aqui rapidamente sobre o Organiza Recursos, né? Nós temos esse e-mail, que é recursos@organizaconcurso.com. E aqui a gente faz recursos do padrão de resposta preliminar, que no caso da Banca Sebrasp, e também recursos da discursiva com a nota preliminar. E aí a gente faz primeiro uma análise de viabilidade, para ver se, na nossa opinião, é viável o recurso daquele candidato que nos enviou, e após isso, se a gente considerar viável e o candidato resolver dar prosseguimento no recurso, a gente vai fazer um recurso fundamentado, certo? Aquele exemplo que eu trouxe para vocês de padrão de resposta do TSE unificado, o candidato havia tirado inicialmente 39 pontos. Com o recurso que nós fizemos, ele passou a praticamente gabaritar a prova, como vocês viram, 49 pontos. Então teve um aumento de 10 pontos, pessoal, de um universo de um total ali de 50 pontos, para vocês verem a importância do recurso e aqui do nosso trabalho no Organiza Recursos, certinho? Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouco do histórico recente da Banca Sebrasp e quais foram os temas de discursiva que, que esses concursos que foram executados pela Banca Sebrasp, foram aplicados pela Sebrasp, quais foram os temas que a banca trouxe. Vamos lá, TRF 6, aqui de 2025. O tema foi licitações e contratos, que é um tema queridinho aqui da nossa banca Sebrasp. Foi superfaturamento e sobrepreço, para ser mais específico. O TSE unificado, que foi esse exemplo que eu trouxe ali para vocês, né, no vídeo, também foi sobre licitações e contratos, sobre a parte de projeto básico. O STJ, que foi no ano de 2024, também licitações e contratos, sobre a parte de credenciamento, foi uma discursiva mais difícil. A prova da Codevasf, também no ano de 2024, licitações e contratos sobre obras de grande vulto. O TCE do Acre, no cargo de auditor 2024, nós tivemos 3 questões. Uma questão foi uma peça técnica sobre fiscalização de obras, outro assunto muito cobrado pela Sebrasp, e aí a questão 1 trouxe uma questão sobre terraplenagem, e a questão 2 trouxe uma questão sobre ETA, né, estação de tratamento de água. A CAGEPA 2024, nós trouxemos aqui 2 cargos. O cargo 25 foi o cargo de técnico em saneamento, ele veio ali voltado para a engenharia, né? Então eram 2 questões. A questão 1 foi sobre adutoras e a questão 2 foi sobre ET, estação de tratamento de esgoto. Já o cargo de engenheiro civil, que é o cargo 11, ele trouxe também 2 questões. A questão 1 foi sobre licitações e contratos, ETP, que até eu fiz análise aqui dessa discursiva no vídeo do TSE unificado, que também está disponível aqui no YouTube do Organiza Concurso. É uma aula que eu considero muito especial, porque lá eu trouxe apostas. Foi uma aula que eu já gravei próxima ali ao concurso do TSE unificado, eu trouxe algumas apostas e consegui trazer essa aposta do projeto básico, que foi, de fato, o tema que caiu na prova e muitos alunos acabaram me agradecendo aí e fiquei muito satisfeito com isso. Então, obrigado, viu, pessoal, a todos aqueles que fazem esse reconhecimento do nosso trabalho. A segunda questão desse concurso da CAGEP, para o cargo de engenheiro civil, foi sobre patologias. O TCE Paraná, também em 2024, trouxe um parecer e 2 questões de engenharia. E aí o parecer versava sobre orçamento e planejamento de obras, que também é um assunto que a Banca Sebrasp gosta, e aí uma questão veio sobre licitações e contratos, sobre estimativa de valor, que é a questão que nós faremos a análise aqui no final desse vídeo, e também trouxe uma questão ali sobre obras hidráulicas. Além disso, a Ana, no ano de 2024, para o cargo 2, trouxe uma questão sobre cavitação de bombas. O Ministério Público do Goiás, no ano de 2024, trouxe 2 questões, as 2 sobre licitações e contratos, uma foi sobre modalidades e regime de execução, e a outra foi sobre reajustes. O Ministério Público do Tocantins trouxe também 2 questões, uma sobre licitações e contratos, que aí era sobre modalidades, critério de julgamento e regime de execução, e a outra foi sobre orçamento.
Já adentrando aqui no ano de 2023, nós tivemos o concurso da AGER Mato Grosso, e aí foram 4 questões. Uma questão sobre licitações e contratos, sobre contratação semi-integrada. A segunda questão foi sobre modais rodoviários, a questão 3 foi sobre sinalização rodoviária e a questão 4 foi sobre patologia dos pavimentos. A Prefeitura de São Cristóvão, de 2023, salvo engano, é uma prefeitura do estado de Sergipe, trouxe-lhe uma questão sobre fiscalização de obras. Concurso da Telebrás, de 2022, trouxe uma questão que trazia aspectos de instalações prediais elétricas, de planejamento e de orçamento, sendo mais específico ali na parte do BDI. O concurso da Seconte, do Espírito Santo, 2022, trouxe ali um relatório de auditoria, né, que era sobre fiscalização de obras. O TRT-8, que é do Pará e do Amapá, no ano de 2022, também falou sobre licitações e contratos, e ele trouxe um paralelo sobre a Lei 14.133 e a Lei 866, que ainda estava vigente nessa época, e aí era para você falar sobre fases do processo licitatório, regimes de execução e documentos técnicos, e ainda no ano de 2022, tivemos o TCE de Santa Catarina, que foi também um relatório técnico de auditoria sobre fiscalização de obras. Tranquilo, pessoal? Bem, então, eu termino aqui essa análise, essa primeira parte, né, do nosso vídeo, mas agora eu peço que vocês continuem nesse vídeo, porque agora eu vou fazer uma análise de uma discursiva da Banca Sebrasp do concurso do TCE Paraná de 2024, de uma dessas questões que eu trouxe aqui no histórico recente, né? E aí, pessoal, vou trazer aqui para vocês nada mais, nada menos do que uma breve revisão sobre o assunto e também a análise de 3 discursivas de candidatos diferentes dessa questão, certinho? Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise de discursivas, pessoal. Hoje eu trarei uma análise da discursiva da prova da Sebrasp para o concurso do TCE Paraná, que foi aplicado em 2024. Eu sou o professor Tiago e aqui está meu Instagram. Lá eu coloco muito conteúdo sobre concursos e também sobre discursivas, certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos iniciar. Bem, só recapitulando, a análise da questão discursiva que eu farei nesse vídeo será da Banca Sebrasp, que foi aplicada no ano de 2024 para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o cargo 4, que é o cargo de auditor de controle externo na área de engenharia. Nesse concurso, nós tivemos 4 questões de 15 linhas e um parecer. Nesse vídeo, veremos a análise da questão número 1, que falava sobre licitações, que é um assunto ali queridinho da Banca Sebrasp, certo? Vamos ao comando da questão, pessoal. A questão 1 trazia o seguinte texto motivador: de acordo com o artigo 23 da Lei número 14.133 de 2021, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Bem, pessoal, isso aqui nada mais é do que o caput do artigo 23 da nova Lei de Licitações e Contratos. Aí, o comando da questão nos traz o seguinte, após esse texto. Considerando que o fragmento de texto precedente tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do valor estimado para as contratações de obras e serviços de engenharia, abordando, com base na Lei 14.133, os seguintes aspectos. Aí ele te traz 3 pedidos aqui à questão. Primeiramente, ele quer 2 parâmetros que podem ser utilizados na definição do valor estimado da contratação de serviços e obras de infraestrutura de transportes. E aí aqui ele já traz quanto vale isso. Está dizendo que vale aqui 3 pontos, só esse quesito. O segundo quesito é o seguinte, quer saber qual é o meio de definição do valor previamente estimado da contratação quando esta for realizada por Estado ou município sem recurso da União. Nesse caso, esse quesito vale 1 ponto. Por fim, o último quesito trazia o seguinte: procedimento
a ser adotado em contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade, quando não for possível estimar o valor do objeto. Nesse caso, valia apenas 0,75 pontos. Então, pessoal, o que é que você tem que ter cuidado aqui? Aqui é uma discursiva de 15 linhas, que ele te pede três coisas, e ele fala ali, a pontuação de cada uma dessas três coisas. Você já tem que ter cuidado nisso. Porque, assim, é mais interessante que você fale mais, você sabendo ou não, você não tem que deixar, não pode deixar a discursiva em branco. Se você deixar ela em branco, você vai tirar zero. Se você escrever alguma coisa, você vai conseguir ali tirar alguma pontuação. Então, você tem que observar bem, no caso aqui da Banca Sebrasp, qual é a pontuação de cada quesito. Isso pode te balizar, te balizar no sentido de quantas linhas você vai escrever para cada quesito, certo? Mas também depende do que vai pedir. Se você sabe as respostas, ou pelo menos tem uma noção, tente ali, quando você for fazer um brainstorm desse assunto, tente ali já ter em mente quantas linhas você vai usar para cada, né? Por exemplo, nesse primeiro pedido aqui, ele pede dois parâmetros. Já no segundo e no terceiro, ele pede um meio de definição e o procedimento a ser adotado, respectivamente. Então, são coisas, em teoria, menores, certo? A gente vai ver aqui a análise de três discursivas de candidatos que fizeram essa prova, e aí vamos avaliar como cada um fez essa gestão de linha, certo? Como eu gosto de chamar. Mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão do artigo 23 da Lei 14.133 de 2021. Pessoal, essa lei é a nova lei de licitações e contratos que veio ali em 2021 e é uma lei que cai corriqueiramente aqui nas discursivas da Banca Sebrasp. Esse artigo 23 não é um artigo assim que cai muito, porém eles colocaram ali e aí eu trouxe ele como um todo, até mesmo as partes que não caíram, porque serve aqui de revisão, até mesmo para uma questão objetiva que possa vir a cair numa prova sua, seja da Sebrasp ou seja de outra banca, ou até em outra discursiva, alguns pontos que não foram cobrados aqui na nossa, perfeito? Vamos lá. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Esse aqui foi justamente o nosso texto motivador, como eu falei para vocês, o caput do artigo 23. Então, após isso, o nosso artigo 23 vai trazer ali uma série de parágrafos que são bem importantes. E aí, assim, você tem que ter cuidado com a diferenciação do parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro, eu marquei aqui em amarelo o que é referente apenas a ele. E ele faz aqui menção à aquisição de bens e contratações de serviços em geral, como veremos adiante. Já o parágrafo segundo, fala da parte ali de obras e serviços de engenharia, que aí eu marquei em verde, mas depois a gente vai dar uma olhada. De toda forma, esses dois parágrafos, eles guardam grandes semelhanças. Tem incisos parecidos, então você tem que ter cuidado com isso, né? De saber ali diferenciar o que tem de diferente entre eles e também o que é igual, o que não é, enfim. Eu vou explicar aqui aos poucos para vocês, para que a gente possa entender melhor. Pois bem, vamos ler aqui na íntegra o parágrafo primeiro. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Então, a nossa lei aqui vai trazer 5 incisos, que são 5 parâmetros. E veja que aqui no caso do parágrafo primeiro de aquisição de bens e contratação de serviços em geral, ele não diz que há uma ordem de preferência. Ele diz que existem 5 parâmetros que podem ser adotados de forma combinada ou não, e ainda tem isso, né? Você pode combinar o parâmetro do inciso 1 com o inciso 2, com o inciso 3, 4, 5, dá uma misturada nesse sentido. Isso tudo para que eu possa estimar o meu valor da contratação, certo? Vamos, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em cada um desses 5 parâmetros. O primeiro parâmetro, lembrando que aqui, nesse caso, desse parágrafo, não fala em questão de ordem de preferência. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços,
ou no Banco de Preços em Saúde, disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, conhecido como PNCP. Segundo parâmetro, contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data de pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes. Pessoal, por que eu não marquei em amarelo aqui como eu marquei no inciso 1? O inciso 1, ele tem de fato apenas para esse parágrafo, para aquisição de bens e contratações de serviço em geral. Porém, esse inciso 2, o 3, e como veremos ali na frente, eles também estão presentes no parágrafo 2º, que é a parte de serviços e obras de engenharia. Então, apenas o que eu estou marcando em amarelo é que é a novidade ou diferença entre eles. No caso, o que eu estou marcando em amarelo faz parte desse parágrafo primeiro. Então, essa parte de contratações similares em execução concluídas no período de um ano anterior à data de pesquisa de preço, a gente também vai ver lá na parte de obras e serviços de engenharia. Porém, tem uma pequena diferença aqui. Ele cita, inclusive, mediante sistema de registro de preço. Atenção a esse ponto. Pode ser cobrado em alguma prova sua objetiva ou mesmo discursiva. Não caiu nessa, mas é um ponto que eu quero chamar a atenção. Observado o índice de atualização de preços correspondentes. O inciso 3 fala de utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. Lembrando que tem que conter a data e a hora do acesso. E temos aqui, por fim, o quarto e o quinto, que são os últimos incisos desse parágrafo. O quarto, como eu marquei aqui em amarelo, é uma novidade. Ele não tem lá no parágrafo 2º. É a pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, é a famosa cotação que a gente fala, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores. Você não pode simplesmente escolher ali 3 fornecedores aleatórios. Você tem que justificar o porquê desses fornecedores. Em geral, a justificativa ali, pessoal, trazendo para o caso concreto, fala da questão de empresas que fornecem aquele serviço ou aquele insumo na região, na localidade, ou pelo menos próximo, né? Lembrando que essa cotação tem que ser obtido orçamentos, que não pode ter sido obtido orçamento com mais de 6 meses de antecedência na data de divulgação do edital. Então, outra data para a gente ter cuidado. Vou até retornar aqui no inciso 2, a gente fala de contratações similares, que sejam em execução ou concluídas no período de um ano anterior. E no caso aqui da cotação, o orçamento obtido, ele não pode ter mais de 6 meses de antecedência da data da divulgação do edital. Se na hora que divulgou o edital já bateu mais de 6 meses, aquela cotação já está fora. Cuidado com isso. Por fim, pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. Certinho, pessoal? Com isso, chegamos aqui agora no parágrafo 2º. Aí a gente vai ver que tem muitas coisas parecidas, mas tem coisas diferentes. E aí, o que está ali de diferente, eu tentei marcar aqui, nesse caso, em verde, certo? Vamos lá, ler aqui o parágrafo na íntegra. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, diferente lá do parágrafo anterior, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de benefício e despesas indiretas, nosso famoso BDI, de referência, e dos encargos sociais cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Veja a sutil diferença desse parágrafo com o parágrafo anterior, que falava da utilização de parâmetros que poderiam ser combinados ou não. Aqui a gente fala da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Então, tem uma escala de prioridade. Primeiro, você vai utilizar aqui o primeiro parâmetro, que é o do inciso 1. Depois, o do segundo parâmetro, caso você não tenha obtido ali no primeiro parâmetro. E assim sucessivamente. O que é que nós temos no primeiro parâmetro? E aqui a ordem importa. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obra, nosso famoso ciclo, se forem serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, o nosso famoso SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Então, pessoal, de cara, o que é que você tem que utilizar? Aquilo que você aprendeu quando você vai fazer orçamento.
eu tenho que estimar um valor ali de um inciso, de um serviço para poder compor o meu orçamento, de um processo licitatório. A primeira coisa que eu tenho que fazer, se é um serviço ou uma obra de engenharia, é buscar no SINAP ou no SICRO. SICRO se for serviços e obras de infraestrutura de transporte e SINAP nas demais obras e serviços de engenharia, certinho? Ah, Thiago, mas aí eu não tenho, tal serviço ali, eu não tenho na tabela do SICRO ou do SINAP, qual for o caso, enfim. O que é que eu faço? Aí eu vou seguindo a ordem de preferência. Qual é o segundo inciso? O que é que o segundo inciso fala? Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Então, isso aqui também estava no parágrafo passado. E aí eu volto a chamar a atenção. Isso aqui no parágrafo passado era o terceiro critério, mas lá a gente não falava em ordem. Então, cuidado, às vezes você, na ânsia de decorar ali o parágrafo, você pode acabar se perdendo nessa questão da ordem. Isso aqui consta também no parágrafo anterior, é um dos parâmetros possíveis para que a gente estime valor de aquisição de bens gerais, porém, no caso aqui de obras e serviços de engenharia, a ordem importa, e esse aqui vai ser o primeiro parâmetro que a gente vai utilizar caso não achemos ali nas tabelas do ciclo e do SINAP. Beleza? Depois disso, a gente vem com contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preço, observado o índice de atualização de serviços, atualização de preços correspondentes. Esse inciso também está lá no parágrafo anterior, porém, lá também fazia referência ao sistema de registro de preço, por isso que eu marquei lá em amarelo, é uma diferença também sutil nesses dois casos. E nesse caso aqui é o terceiro parâmetro, certo? Cuidado com isso, mais uma vez. Por fim, o último parâmetro vai ser a pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. Com isso, a gente conclui ali o parágrafo segundo. Agora eu vou trazer os demais parágrafos, que também são importantes. O terceiro e o quarto parágrafo respondiam também os quesitos que veremos que vimos na nossa, no comando na nossa questão. Então, são bem importantes aqui para que a gente pudesse resolver essa discursiva. O que é que o terceiro parágrafo fala? O terceiro parágrafo diz o seguinte: nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput desse artigo, poderá ser definido, cuidado, poderá, é uma faculdade, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Pessoal, nada mais é do que aqueles sistemas que nós estamos habituados a ver. Por exemplo, eu trabalhei um tempo em Fortaleza, então lá uma tabela muito comum a ser utilizada pelo Estado era da CEINFRA do Ceará, certo? Outra tabela que é muito conhecida, que o pessoal utiliza muito em orçamentos, é o ORCE, que vem ali de Sergipe. Tem também ali o DER, salvo engano, do Paraná, que é muito utilizado, como um aluno até colocou aqui nos exemplos, e entre outros, perfeito? No quarto parágrafo, temos o seguinte: nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto, na forma estabelecida nos parágrafos anteriores, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objeto de mesma natureza, por meio de apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela administração, ou por outro meio idôneo. Por fim, trago esses dois últimos parágrafos que não foram cobrados na nossa prova, mas que também são importantes, que podem vir a cair em outra prova de vocês. Então, o que é que eles trazem? Para que a gente arremate aqui o estudo desse artigo 23 da Lei de Licitações. O parágrafo 5º diz o seguinte: no processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, só que agora ele traz uma especificidade, sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada. Aí eu marquei aqui diferente, né? O valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º desse artigo, que falava justamente sobre obras e serviços de engenharia, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco. Cuidado com isso. E sempre que necessário e o anteprojeto o permitir,
A estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso primeiro do parágrafo 2º desse artigo, que fala ali em ciclo e SINAP, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares, ser reservada a frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Pessoal, vou tentar traduzir um pouco aqui desse parágrafo para vocês. Então, aqui ele trouxe uma especificidade. O nosso parágrafo 2º falava já sobre obras e serviços de engenharia. Perfeito. Só que aqui ele trouxe, no caso de o regime de contratação ser contratação integrada ou semi-integrada. O que acontece nesse caso, pessoal? É mais difícil de você estimar o valor da contratação. Porque nos outros casos, a administração pública ela já vai ter feito ali o nosso orçamento executivo. E com o orçamento executivo, a gente consegue, você, enquanto servidor público, você consegue elaborar um orçamento mais condizente com a realidade. Porém, no caso da contratação integrada e da semi-integrada, nós não temos o projeto executivo. Por quê? Na contratação integrada, nós não temos nenhum projeto básico. Isso vai ficar a cargo da contratada. Ela vai fazer o projeto básico e o projeto executivo a partir do anteprojeto, trazido sim pela administração pública. Já na semi-integrada, nós temos o projeto básico feito pela administração pública, porém, o contratado ele vai ficar obrigado a fazer o projeto executivo. Então, também vai ter uma dificuldade ali do servidor da administração pública de estimar o valor da contratação. Então, por isso que ele fala isso, né? Pode ser acrescido ou não de uma parcela referente à remuneração do risco, e sempre que necessário o anteprojeto o permitir, a estimativa será baseada em orçamento sintético, certo? E balizado no sistema que a gente já viu ali no parágrafo 2º, que é o primeiro parâmetro do inciso 1, que fala de ciclo e SINAP. Então, sempre que possível, vai ser balizado nisso. Devendo a utilização da metodologia expedita, que é ali um orçamento paramétrico, avaliação aproximada, vai ser, aí eu vou passar ali para contratações similares, no caso das frações do empreendimento que não forem suficientemente detalhadas no anteprojeto. Então, cuidado com isso. Não é porque, é só no anteprojeto que eu não vou utilizar as tabelas do ciclo SINAP. Não, você vai utilizar. Aí, se você não conseguir utilizar, aí você utiliza os outros parâmetros, perfeito? Então, é isso que esse parágrafo quis nos dizer. Por fim, o parágrafo 6º fala que, na hipótese do parágrafo 5º, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Porque, assim, vai ter ali, né, o orçamento entregue pela administração pública e o orçamento da proposta dos licitantes ou contratados tem que ter, no mínimo, esse mesmo grau de detalhamento do orçamento sintético. Beleza? Feita essa breve revisão, pessoal, agora vamos proceder com a análise de discursivas. Eu vou trazer aqui uma análise bem completa de 3 textos de candidatos diferentes que fizeram essa prova. E aí a gente vai poder debater aqui um pouco sobre isso, perfeito? Primeiramente, vamos analisar o candidato número 1. Aqui à esquerda, eu trago o padrão de respostas definitivo, trazido pela banca, e aqui à direita da tela, eu trago o texto do candidato número 1. Vou sair aqui um pouco da tela para que vocês possam visualizar de maneira mais tranquila. Só um momento. Vamos lá. Então, primeiro, eu vou ler aqui para vocês o que trouxe o que trouxe aqui o espelho da discursiva, certo? Padrão de respostas que a banca trouxe. Só como vocês já estão acostumados, mas vou recapitular aqui para vocês, o que eu marquei aqui em azul claro, tanto no padrão de respostas aqui na esquerda, quanto na resposta do candidato, se refere justamente ali ao quesito número 1. O que eu marquei em amarelo nos dois se refere à resposta do quesito número 2. Por fim, o que marquei em verde claro se refere à resposta do quesito número 3. Vendo aqui na resposta do candidato, a gente pode até ver como foi que ele fez essa gestão de linhas, como eu falei para vocês anteriormente, né? Ele escreveu praticamente metade das 15 linhas só para o primeiro quesito. Depois trouxe um pouco mais ali depois trouxe 4 linhas para o quesito número 2 e 4 linhas para o quesito número 3. Ficou bem divididozinho e eu achei que foi uma resposta muito boa.
Então, eu vou ler aqui quesito a quesito para que a gente possa comparar e ver, assim, as observações que podemos fazer diante do texto. Então, o que é que o padrão de resposta nos trouxe? No que tange às contratações de obras e serviços de engenharia, o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 14.133 de 2022 estabelece algumas especificações acerca do valor estimado para a contratação. Para os serviços e obras de infraestrutura de transportes, o valor estimado da contratação será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Por que na seguinte ordem? Porque isso aqui é para obras e serviços de engenharia. E a gente está fazendo. E a questão pedia especificamente sobre a parte de obras de infraestrutura de transportes, certo? Nesse caso, o que vai mudar é que aquele primeiro parâmetro fala do ciclo, os outros serão iguais, né? Se fosse um outro tipo de obra, seria SINAP no lugar do ciclo aqui para o primeiro parâmetro. Enfim, só lendo aqui as palavras-chave, como já vimos agora na breve revisão, o primeiro parâmetro vai ser a utilização do ciclo, o segundo parâmetro vai ser pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência e sítios eletrônicos especializados. O terceiro parâmetro vai ser contratações similares feitas pela administração pública, lembrando que é no período de um ano anterior, se já tiver sido concluída, e observado o índice de atualização de preços correspondentes. E, por fim, a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Pessoal, o que é que esse quesito nos pediu? Ele não pediu a ordem de preferência. Ele pediu para que o candidato trouxesse 2 parâmetros. Na lei, nós temos 4. Então, bastava que o candidato trouxesse 2 parâmetros. Ah, professor, eu tinha que escrever aqui que era o parágrafo 2º do artigo 23, eu nem lembrava que era o artigo 23. Muito menos que era o segundo parágrafo, que falava sobre obras. E também não lembrava de tudo. Será se eu tinha que escrever essa parte aqui de que os custos unitários deveriam ser menores ou iguais a medianas do item correspondente? Não, pessoal, como a gente já vem falando em outras análises para vocês, principalmente aqui na Banca Sebrasp, o importante é que o examinador entenda que você domine o conteúdo. E como é que ele vai entender isso? A partir do momento que você responde com as palavras-chave. Não precisa você responder ali com todas as mesmas palavras. Isso é humanamente impossível. Então, esse é o objetivo dessa análise que a gente traz para vocês, de mostrar um texto real que o aluno fez no concurso e mostrar que não é preciso escrever tudo para tirar uma nota boa ou mesmo uma nota máxima, como é o caso desse candidato aqui. Perfeito? Então, vamos ver como foi que o candidato respondeu. Eu queria chamar a atenção, primeiramente, de vocês, da paráfrase que ele fez, né? É muito importante que o examinador entenda o que você está respondendo naquela dada linha, naquele dado momento. Então, para isso, você utiliza a paráfrase. Você vê o que o comando da questão trouxe para você. Se for interessante, você repete, desde que você deixe claro o que é que você está respondendo. Então, como foi que o candidato começou aqui na linha 1? No âmbito da contratação de serviços e obras de infraestrutura de transporte, vírgula, ó, veja a questão da pontuação, como foi bem pontuado, né? A principal referência para a definição do valor estimado é o sistema de custos de obras rodoviárias, ciclo. Só uma observação, pessoal. Se você prestar atenção, a definição de ciclo, o significado de ciclo não é exatamente esse, é sistemas de custos referenciais. Então, o aluno errou aqui. Porém, o importante é ele mostrar que é o ciclo. Ponto. A banca não descontou ponto por isso. Mas muito cuidado, né? Seria um possível erro. Mas veja que o importante, como eu falei, não é acertar tudo. O importante é trazer o cerne, o núcleo da questão. E o núcleo aqui é que, para obras de infraestrutura e transportes, utilizaremos o ciclo. Ponto. O aluno ainda trouxe aqui que era a principal referência, porque de fato tem uma ordem de preferência a ser seguida, e essa é a primeira. A banca não nos pediu isso, né? Só pediu 2 parâmetros, mas o aluno trouxe essa pontuação, que é bem interessante, que está certa, né? Beleza. Aí pontuou aqui, vírgula, que contém os custos de execução de serviços e fornecimento de insumos, obtidos a partir da mediana dos valores orçados para cada item. Então veja que o aluno colocou aqui, o candidato, é uma resposta bem bacana ali, bem próxima mesmo do que trazia ali no inciso 1 do segundo parágrafo do artigo 23. Bem aqui, ele já matou um parâmetro, já acertou de cara. Eu nem marquei em azul essa parte aqui da mediana e tudo, porque o importante aqui era falar sobre o ciclo, perfeito? Aí ele arremata ali. Fecha o. Ele fecha
o período, para que não fique um período muito longo, e começa um outro período. Outro parâmetro que pode ser utilizado são os orçamentos de outras obras de objetos com características similares, vírgula, executadas até um ano antes, vírgula, conforme disposto na lei número 14133 de 2021. Pessoal, perfeito. Isso aqui é exatamente o parâmetro número 3. Então, trouxe dois parâmetros, pontuou muito bem, né, dizendo que eram obras de objetos com características similares, ali na lei fala em contratações similares, e executadas em até um ano antes, conforme disposto na lei 14133. Perfeito. Chama a atenção aqui que foi escrita a lei de maneira correta. Sempre que a gente vai se referir à lei dessa forma, e a Sebrasf cobra muito isso, você escreve com a L com a letra maiúscula, o N de número, com a bolinha ali em cima, e quando você vai fazer 14133, você tem que botar aquele ponto que separa os milhares, certo? Então é a lei 14.133. Perfeito. Então não houve desconto aqui na pontuação do aluno, né? Voltando aqui agora para o segundo quesito. O segundo quesito, no padrão de resposta, a banca trouxe o seguinte: no caso das contratações que sejam realizadas por municípios e estados e que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custo adotados pelo respectivo ente federativo, inclusive os descritos no parágrafo anterior. Isso que está em vermelho foi uma mudança que veio ali no padrão de respostas preliminar e no padrão de respostas definitivo. Provavelmente, ou a banca mudou de ofício, ou então algum candidato que escreveu alguma coisa nesse sentido e viu que poderia ser prejudicado, já pegou e entrou com recurso nesse sentido para que a banca levasse isso em consideração. Bem, isso aqui, como já vimos na nossa breve revisão, está ali no parágrafo 3º da lei. Mas você veja você que nem mesmo a banca trouxe aqui, que é o parágrafo 3º do artigo 23. Ela fez essa referência apenas ali no primeiro quesito. Perfeito? Sem mais delongas, vamos aqui para a resposta do candidato. Ele trouxe ali no segundo parágrafo, então ele trouxe uma resposta para cada parágrafo, a partir da linha 8. E disse o seguinte, também trazendo a paráfrase para que o examinador entendesse o que estava sendo respondido. Quando a contratação for realizada no âmbito estadual ou municipal, vírgula, pontuação muito bem feita, né? Sem recurso da União, vírgula, isolado por vírgulas, isso aí. A lei número 14133 de 2021, daquela forma que eu disse que deve ser escrito, né? Lei com L maiúsculo, porque está se referindo ao número da lei, o número, a pontuação, enfim, dispõe que o orçamento pode ser estimado com base no Painel Nacional de Contratações Públicas, PNCP, ou em bancos de dados públicos mantidos pelos próprios entes federativos. Pessoal, eu poderia ter marcado em vermelho aqui, porque essa resposta que fala com base no Painel Nacional de Contratações Públicas está errada. Por que que estaria errada? Porque isso aqui é uma citação ali do parágrafo primeiro, certo? Porém, a resposta continuou aqui, né? Em outros bancos de dados públicos mantidos pelos próprios entes federativos. Aí veja que eu circulei aqui em preto, banco de dados, que foi o que a resposta do candidato trouxe, e ali na esquerda, circulei em preto também, outros sistemas de custos. Então vejam que são coisas similares, certo? Só que não foi a mesma palavra utilizada. E assim, independente de ter trazido ali uma informação errada sobre o painel nacional de contratações públicas, a banca Sebrasf, ela não liga muito nisso. Se você escrever, por exemplo, na questão ali dos parâmetros, que pedia para escrever dois parâmetros, se o candidato tivesse escrito três e um deles fosse errado, mas os outros dois estivessem certos, não teria problema nenhum. O candidato teria ali a pontuação completa. Então, às vezes, é normal você, se tiver espaço e criatividade, dar meio que esse chute, né? Eu diria até que foi um chute muito bem dado, essa questão de citar o painel nacional de contratações públicas, porque de fato ele está no artigo 23, só que ele está ali no parágrafo primeiro, que fala sobre aquisições de bens em geral, e não da parte de obras e serviços de engenharia, certo? Então, eu circulei isso aqui em preto para mostrar que a nota do candidato mudou. Depois eu vou mostrar sobre isso na pontuação para vocês.
mas vejam que são coisas similares, né? Banco de dados públicos mantidos pelos próprios entes federativos e outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. E aí temos aqui a resposta em verde, claro, do terceiro quesito, que no caso a banca trouxe o seguinte, no padrão de resposta definitivo. No caso das contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade, quando não for possível estimar o valor do objeto, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados. Veja que a resposta trazia inicialmente a expressão no mercado. Porém, isso não está na lei. Ele fala dessa questão no mercado no caput do artigo 23. Essa resposta aqui está no parágrafo 4º. E ela não fala ali no mercado. Ela fala em contratações semelhantes, que é o que traz aqui em vermelho, que foi mudado entre o padrão de respostas preliminar e o padrão de respostas definitivo. Então, ou algum candidato percebeu isso, ou mesmo a banca agiu de ofício aqui para que trouxesse a resposta correta, perfeito? Apresentando as notas fiscais expedidas no período de um ano anterior à data de contratação, ou poderá utilizar ainda outro meio idôneo. Beleza. Aí, como foi que o candidato respondeu ali no último parágrafo, a partir da linha 12? Ele traz ali, né, ó, por fim, vírgula, conforme previsto na Lei 14.133 de 2021, vírgula, de novo, ó, sempre muito bem pontuado o texto, sempre trazendo a fundamentação, que é a Lei 14.133. Aí aí vai fazer a paráfrase, né? Meio que repetir ali o comando para que o examinador entenda o que está sendo respondido. Em contratações diretas, vírgula, quando não for possível estimar o valor do objeto, vírgula, ficou isolado entre vírgulas, né, porque é uma expressão deslocável, podem ser usados como referência orçamentos elaborados por potenciais fornecedores e orçamentos de contratações e objetos similares realizadas há menos de um ano. Pessoal, como vocês podem ver, aqui usou a palavra similares, e lá no texto da lei tem semelhantes, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. E ainda falou da questão de ser realizada há menos de um ano. Então, achei uma resposta bem coerente, que, como a gente vai ver, a banca, a princípio, não deu a nota total, e depois, com o recurso que fizemos, ela deu a nota total. Perfeito? Dito isso, vou trazer aqui a conceituação para vocês dessa questão, dos três quesitos. Antes de começar, pessoal, eu queria dizer o seguinte: geralmente, a conceituação da banca Sebrasio é uma conceituação bem objetiva, que foca ali nas palavras-chave, ela divide ali, segmenta os conceitos, de acordo se o aluno acertou um ou mais parâmetros, né, no caso do quesito 2.1, ou, por exemplo, nesse último quesito, ela geralmente traria ali as palavras-chave, né, que é a questão da contratação semelhante, de ser a menos de um ano, da questão das notas fiscais. Então, geralmente, a banca Sebrasio é uma banca muito boa nisso. Eu acredito que é a melhor banca que nós temos na parte de discursivas. Porém, eu não posso passar a mão na cabeça. Quando eu discordo, eu falo mesmo aqui nas nossas análises. E eu vou falar para vocês que eu achei essa conceituação muito ruim. E já já farei uma observação a respeito disso. Achei uma conceituação subjetiva, diferente do que a Sebrasio costuma ser, que geralmente ela é objetiva. Pois bem, como é que foi essa conceituação? No quesito 2.1, ela dividiu em até 3 conceitos, além do conceito zero. Conceito zero é aquele simples. Não abordou, ou seja, não respondeu a nenhum parâmetro. Ou não abordou ou respondeu de maneira equivocada, né? Que ela nem colocou aqui, mas geralmente ela coloca. Conceito 1. Abordou de forma parcialmente correta apenas um parâmetro, com comprometimento de até 2 aspectos de concisão, coesão e clareza, demonstrando parcial capacidade de análise e argumentação. Pessoal, dizer que abordou de maneira parcialmente correta apenas um parâmetro, eu achei ok. Mas dizer comprometimento de 2 aspectos de concisão, coesão e clareza, eu achei isso aqui de uma extrema subjetividade. E aí dizer que demonstrou parcial capacidade de análise também achei muito subjetivo. Se dissesse abordou de forma parcialmente correta apenas um parâmetro, eu já teria achado ok, mas tudo bem. Conceito 2. Abordou de forma integralmente correta, coesa, concisa e clara, apenas um parâmetro previsto. Aí ele diz assim, ou abordou de forma parcialmente correta 2 parâmetros com comprometimento de até um aspecto de concisão, coesão e clareza, mas demonstrando adequada capacidade de análise. Achei isso aqui extremamente subjetivo, pessoal. Era só dizer, trouxe de maneira integralmente correta um parâmetro, ponto.
Aí ele trouxe aqui outras coisas que deixou a avaliação mais subjetiva. Então achei isso bem ruim e vou dizer uma coisa, nesse quesito, como pediam parâmetros, era até mais fácil de trazer uma avaliação mais objetiva. Os outros quesitos, como vamos ver adiante, foram mais subjetivos ainda. Enfim, por fim, o conceito 3, que era o conceito máximo desse quesito, abordou de forma integralmente correta, coesa e concisa, 2 parâmetros previstos na lei. Ponto. Era só isso. Mas aí ele ainda fala, né? Demonstrando adequada capacidade de análise e argumentação. Isso aqui é uma coisa extremamente subjetiva. Né? No quesito 2.2, conceito 0, não abordou o aspecto ou fez de maneira totalmente equivocada. Beleza. Conceito 1, abordou o aspecto de forma parcialmente correta. Aí ele traz de novo essa expressão, né? Com comprometimento dos aspectos de concisão, coesão e ou clareza, demonstrando parcial capacidade de análise e argumentação. Achei ruim, mas enfim. E o conceito 2 abordou o aspecto de forma integralmente correta. E aqui tem em vermelho, ou seja, foi colocado no padrão de resposta definitivo, que é a resposta, gente. É justamente a questão objetiva. O que é que o quesito 2.2 pedia? Citar a possibilidade da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Ponto. Era só isso. Aí ele fala, né, em coesão, é, abordou de maneira concisa e clara, demonstrando a adequada capacidade de análise e argumentação. Isso aqui foi sem sentido para mim, né? Por fim, o quesito 2.3 trouxe também dois quesitos além trouxe também dois conceitos além do conceito 0. Conceito 0 não abordou o aspecto ou fez de maneira totalmente equivocada. Conceito 1 abordou o aspecto de forma parcialmente correta, com comprometimento dos aspectos de concisão, coesão e ou clareza, demonstrando parcial capacidade de análise e argumentação. Conceito 2 abordou o aspecto de forma integralmente correta. Pessoal, isso aqui ficou muito subjetivo, né? Assim, qual era a resposta disso aí? Estava no parágrafo 4º. Falava ali da questão de contratações semelhantes, executadas em no máximo um ano, e sobre as notas fiscais. Então, nós tínhamos 3 elementos objetivos. Você poderia colocar que se acertou 2 elementos, pronto, já tirou nota máxima. Se citou um desses elementos, aí tirou o conceito 1. Se não citou nenhum, conceito 0. Seria uma coisa muito mais objetiva do que a forma que a conceituação da banca nos trouxe. Mas, volto a dizer, essa é a minha opinião, né? Não estou aqui para passar pano para a banca, estou aqui para fazer a análise e, claro, fazer uma análise bem rebuscada aqui para vocês, perfeito? Dito isso, vamos para o espelho de correção desse candidato. E aqui eu trago o espelho de correção preliminar, ou seja, aqui foi a nota preliminar. Na apresentação, lembrando, pessoal, a questão como um todo valia 5 pontos, certo? Essa é a questão número 1. Dos quais a apresentação garantia 0,25 e a parte ali do conteúdo valia 4,75. Lembrando que no caso da Sebrasp, os erros de português também são descontados, certo? No caso da apresentação, que é a questão da legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos e a estrutura textual, o candidato tirou aqui a nota máxima, 0,25. A gente viu, né, que realmente as margens muito bem feitas, letra bem legível e os parágrafos bem divididos, né, trazendo ali um parágrafo para cada quesito e deixando claro que estava sendo respondido. Então, não tinha como a nota ser outra aqui para a apresentação, 0,25. Sobre o desenvolvimento do tema, o primeiro quesito, né, quesito 2.1. Os parâmetros para serem que podem ser utilizados. Como a gente viu, o candidato trouxe 2 parâmetros, que era o que queria, né? Ele falou sobre o ciclo e falou também sobre contratações similares em um ano. Então, não deu outra, conceito 3. E o conceito 3 valia a nota máxima, que aí no caso aqui foi 3 pontos. Aí começa a vir o erro de avaliação da banca, no 2.2 e no 2.3. O 2.2, que tínhamos conceito 1 e conceito 2, valia no máximo 1 ponto. E a nota do candidato aqui foi de 0,75. Ou seja, é como se ele tivesse ficado ali no meio do caminho do conceito 1 e do conceito 2. É o que eu costumo chamar aqui para vocês, como vocês já se acostumaram, de, entre aspas, um conceito 1,5. Provavelmente, um examinador deu a nota cheia, conceito 2, e o outro examinador deu o conceito 1. Na hora que fez a média, ficou aí 0,75. Porém, como vimos, o texto trouxe elementos necessários e suficientes para tirar uma nota completa. Por isso que foi entrado com recurso, como veremos a seguir. Já no último quesito, que era o procedimento a ser adotado em contratações diretas, a banca deu inicialmente a nota de conceito 1,
que é a metade aqui desse valor de 0,75, que daria ali 0,375, só que a banca arredonda a casa decimal, né? Então ficou 0,38. Então ficou o conceito 1. Porém, como eu mostrei ali também tinha um elemento suficiente para tirar a nota máxima. Aí sobre os aspectos microestruturais, segundo a banca, o candidato não teve nenhum erro, então não teve desconto. Então, a princípio, a nota foi 4,38 de 5 pontos possíveis, e como não houve desconto, essa nota se manteve de maneira provisória. Porém, nós entramos com recurso, tanto aqui no item 2.2 como no item 2.3, aí vou voltar aqui para vocês, né? No caso do item 2.2, a gente entrou dizendo essa parte, né? Que o banco de dados públicos mantidos pelos próprios entes federativos, que é a resposta do candidato entre as linhas 10 e 11, isso aqui é equivalente a falar de outro sistema de custos adotados pelo respectivo ente federativo. São expressões equivalentes. Então, foi com base nisso que nós fizemos o recurso. E já no 2.3, que era um pouco mais difícil, no sentido de que a nota ficou mais longe, né? Porém, aqui estava até mais claro. O candidato falou de contratações de objetos similares. Lá na lei, aí eu até circulei aqui a resposta do candidato em azul, né? Na lei fala em contratações semelhantes. Ora, similares e semelhantes são equivalentes, e o candidato ainda fala que foram realizadas há menos de um ano. Então, teve todo esse cuidado. Não citou apenas a questão das notas fiscais, mas ficou aqui uma apresentação bem coerente da resposta. Então, nós pedimos aqui o conceito máximo para o aluno. E aí, o que é que aconteceu? Aqui na resposta aos recursos para o candidato, houve o deferimento do recurso, tanto em relação ao conteúdo, né? Até porque não tinham que pedir em relação aos aspectos microestruturais. No quesito 2.2, o recurso foi deferido, e no quesito 2.3 também foi um recurso deferido. Então, é um trabalho que a gente traz aqui bem sério também, né, pessoal? Essa questão aqui dos recursos sobre provas discursivas. Com o deferimento, o que é que ocorreu? O conceito 1,5 foi para conceito 2, então a nota ali de 0,75 foi para 1 ponto, no quesito 2.2, e o conceito 1 no quesito 2.3 foi para o conceito máximo, conceito 2. Então a nota de 0,38 foi para 0,75. Dessa forma, o candidato gabaritou essa questão. Olha a importância aqui. A nota de 4,38 foi para 5 pontos. Uma baita nota, né, pessoal? É muito difícil você tirar ali a nota 100% da Sebrae, tanto no conteúdo quanto também sem erros no português para a Sebrae, perfeito? Dito isso, vou fazer agora a análise de outro texto. Vou fazer agora de uma maneira um pouco mais rápida, porque aqui eu estava analisando junto com o padrão de resposta, né? Já vimos o padrão de resposta, então vai ser mais rápida a análise dos próximos dois candidatos. Candidato 2. Então aqui eu trouxe também, né, as palavras-chave, marcando aqui com as cores de acordo com a resposta dele, comparando o que era quesito 1, quesito 2 e quesito 3. Pois bem, veja que ele utilizou 6 linhas, que é o primeiro parágrafo, para responder aqui o quesito número 1. Aí trouxe a Lei Federal número 14133 de 2021, botou entre parênteses, NLL, estabelece alguns parâmetros que podem ser utilizados na definição do valor estimado da contratação de serviços e obras de infraestrutura de transportes. Veja aqui que houve justamente uma contextualização para que pudesse responder, que nada mais é do que a paráfrase do que se pede na questão. O primeiro deles quem? O primeiro desses parâmetros, né? O primeiro deles é o sistema de custos referenciais de obras. Veja que aqui o significado de ciclo está correto, né? Mas não prejudicou lá o candidato 1. O primeiro deles é o sistema de custos referenciais de obras ciclo. Perfeito. Então já acertou aqui um dos parâmetros. Pedia 2, né? Enquanto o segundo diz respeito à utilização de publicações técnicas especializadas. Perfeito também. Eu até circulei aqui em azul, ó, publicada em mídia especializada. Para mim, são expressões equivalentes. Aí o aluno pontua e traz. Ademais, uma outra possibilidade prevista na referida lei é a adoção de tabelas de referência. Vocês vão ver que essa tabela de referência também está aqui dentro desse segundo parâmetro. Então, é como se ele tivesse trazido ali dois parâmetros. Porém, tanto a tabela de referência como essa questão de publicações técnicas especializadas estão dentro do mesmo parâmetro. Mesmo que a banca fosse rigorosa nesse sentido, está claro que o candidato trouxe dois parâmetros. Ele falou do parâmetro número 1 e do parâmetro número 2. Era isso que a banca pedia. Ponto. Nós vamos ver que, inicialmente, a banca não deu a nota cheia para o candidato, mas aí também houve o recurso para que aumentasse a nota. Beleza. No segundo quesito, o candidato respondeu ali de maneira bem rápida.
Da linha 7 à linha 9, em apenas 3 linhas. Falou o seguinte: de acordo com a NLL, vírgula. Então ele está sempre trazendo ali a fundamentação. E aí, para não repetir ali a lei, aí aqui ele trouxe só a NLL. E aí, o que é NLL? Ele já tinha deixado claro que a NLL é a Lei Federal número 14.133 de 2021. Então é importante essa retomada, desde que você já deixe claro anteriormente o que é isso, né? E já foi deixado claro no caso do texto do candidato. Vírgula, bem pontuado também, né? Vírgula, é facultado ao Estado ou município estimar o valor da contratação com base em sistemas de custos próprios, quando a licitação não envolver recursos da União. Veja que ele até cortou aqui União, né? Que estava com a letra minúscula e colocou com a letra maiúscula, para ficar correto. Pessoal, é justamente isso. E lembrando que nesse parágrafo terceiro aqui, ele fala, né, que o valor previamente estimado da contratação poderá ser definido. Então, de fato, é uma faculdade. O aluno trouxe aqui uma palavra similar, né? Então, aqui não há o que dizer. Ele trouxe a questão da faculdade, de ser facultado ao Estado ou ao município estimar o valor da contratação com base em sistemas de custos próprios. Ora, são outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Aqui, o candidato tirou a nota cheia, como veremos adiante. Por fim, entre as linhas 10 e 14, o candidato responde ao último quesito. E aqui ele não respondeu de maneira completa, mas ele trouxe ali alguma coisa que está correta. Ele fala, por fim, vírgula, quando não for possível estimar o valor do objeto, vírgula, a NLL estabelece que poderão ser utilizados como referência os valores utilizados em contratações anteriores que guardem semelhança com o objeto. Veja que é justamente isso que a lei fala, a questão de contratações semelhantes. Aqui ele só mudou um pouco, né? Contratações anteriores que guardem semelhança a ser contratado, cabendo destacar que esse procedimento é aplicável em contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade, que é a paráfrase aqui do texto, né? Respondendo, deixando claro para o examinador que ele estava respondendo. Então, o que é que faltou aqui? Apesar de ter ido bem em cima aqui das contratações que guardem semelhança, não foi falado que da questão do período de um ano anterior e nem das notas fiscais. Por isso que ele não tirou aqui a nota completa nesse quesito. E aqui eu concordo com a banca. A conceituação já trouxe para vocês. E aqui está o espelho de correção do candidato de maneira preliminar, antes dos recursos. A gente pode ver que na apresentação ele não tirou a nota máxima, tirou 0,25. E aí eu discordei também aqui da avaliação da banca, porque foi um texto bem apresentado, os parágrafos bem pontuados, respeitando as margens. Então, aqui cabia, né, o aluno entrar com recurso como de fato ele entrou e veremos adiante. No 2.1, a banca não deu a nota cheia, deu um conceito ali 1,5, o que eu achei até um certo absurdo, porque eram 3 conceitos. Então, provavelmente, um examinador deu conceito 1 e outro examinador deu conceito 2. Então, eu achei isso aqui bem ruim, porque tá claro que o candidato merecia aqui o conceito 3. Ele falou de 2 parâmetros e de maneira bem fundamentada. Então, foi isso que entramos com recurso, né? O 2.2 não há o que falar e a banca avaliou de maneira correta. Conceito máximo, conceito 2, no caso desse quesito, nota 1, né, 1 ponto de no máximo 1, ok? E no quesito 2.3 tirou metade do conceito, né? Eram 2 conceitos, ele tirou o conceito 1. Então, de 0,75 tirou 0,38. E aqui eu concordo com a banca, porque de fato faltou falar ali, seja das notas fiscais ou seja do período de um ano. Então, a nota do conceito 1, ela representa bem aqui a nota do candidato. Em relação aos aspectos microestruturais, teve apenas um erro, que foi um erro de grafia ali na linha 2, como a gente vai debater adiante, e aí a nota do conteúdo ficou 3.07. Como teve um erro, essa nota caiu um pouco, e ela caiu para exatamente 3 em ponto, né? 3,00. Foi a nota provisória na questão 1. Porém, o candidato entrou com recurso, e aí, como veremos adiante, ele ganhou a nota máxima aqui na apresentação, de 0,19 foi para 0,25, e o quesito 2.1 passou desse conceito, entre aspas, 1,5, para o conceito total, que era o conceito 3, com justiça, com certeza, porque foi uma questão bem feita. E aí, de 1,5 passou para 3. Nesse caso, a nota ali, que era de 3 pontos, passou para 4,56. Veja aí que quase gabaritou, né? Ficou faltando apenas destrinchar melhor ali o quesito 2.3 e não ter esse erro de português que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, qual foi esse erro de português? Se a gente olhar, você vai ver aqui ó, que o candidato escreve bem a questão aqui das margens, a pontuação é muito bem feita,
mas teve um pequeno erro, que foi o seguinte, tem que ter muito cuidado com isso, a gente sempre fala muito, que é o famoso os pingos nos is. Na linha 2, quando ele fala de valor estimado, aquele pingo no i ficou muito parecido com um acento agudo, você vê, né, que está muito puxado. Aí eu marquei, circulei isso aqui em vermelho, diferente do que eu circulei aqui em azul, que é o que o candidato, o aluno traz ali em seus textos os pingos nos is bem feitos. Ó, a gente pode ver ali em serviços na linha 2, em referenciais, dois is bem pontuados na linha 3. Então dá para ver claramente que o i da linha 2 está diferente. Eu nem acho aqui que o candidato achasse que tivesse um acento. É o nervosismo mesmo lá na prova, né, pessoal? Na hora que a gente vai pingar o i, acaba acontecendo isso. Então tenham muito cuidado com isso. É uma dica que eu dou. Você terminou a discursiva? Beleza, terminou. Tem algumas coisas que você pode resolver, mesmo já tendo escrito tudo. Você pode ajeitar um acento, você pode pontuar os is, os jotas, né? Pode colocar uma crase que faltou. Não sei se foi o caso, mas aqui na linha 9, veja que o candidato tirou união, que era a última palavra desse parágrafo, né? Que estava em letra minúscula, e aí ele colocou a letra maiúscula. Isso aqui poderia ter sido descontado dele. Eu digo não o borrão em si, a questão de ter utilizado união com letra minúscula. Eu acredito que seria um erro de grafia, que ele teria dois erros. Então, são coisas que você pode ajeitar mesmo depois de fazer a discursiva, certo? Então, terminei a prova lá, vou entregar a prova. Pessoal, utilize a hora toda. Você tem 4 horas para fazer a discursiva, vai fazer o quê, meu amigo? Vai sair em 3 horas? Você tem mais uma hora ali para ajeitar. Não tem problema nenhum de você olhar isso aqui e consertar, certinho? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Cada décimo importa e pode mudar sua colocação em um concurso. Por fim, candidato número 3. Também vou ver aqui de maneira mais rápida. O candidato número 3, ele respondeu o primeiro quesito das linhas 1 a 6, o segundo quesito das linhas 7 a 11, demorou um pouco mais que ele trouxe exemplos, e o último quesito das linhas 12 a 15. Pessoal, eu trouxe cores novas só para que vocês possam entender. O que está em roxo são informações adicionais, certo? Então, que não tem ali no padrão de resposta, mas que o aluno trouxe. Não são erros, perfeito? E o que eu trouxe em vermelho, que tem ali na linha 3, por exemplo, é um erro. Que, assim, é aquilo que eu já expliquei. Não tem problema você errar, desde que traga a resposta correta. Então, se você já tiver com a resposta correta e trouxer alguma informação errada, não tem problema. Você pode tirar a nota máxima. Mas se você só trouxe a informação errada e não trouxe a informação correta, aí sim você não vai ter nota naquele quesito, como veremos adiante. Pois bem, o que foi que o candidato respondeu aqui para o quesito número 1, a partir da linha ali no primeiro parágrafo? Para a definição do valor estimado da contratação de serviços e obras de infraestrutura de transporte, vírgula. Aí traz a fundamentação. A Lei 14.133 de 2021 apresenta como parâmetros o sistema de referência do ciclo, vírgula, contratações anteriores similares ao objeto, vírgula, preços constantes no Portal Nacional de Preços e contratações previstas na referida lei, vírgula, revistas especializadas e notas fiscais registradas, conforme previsto na Lei 14.133 de 2021. Ele trouxe isso aqui duas vezes, né? Isso aqui eu vou debater com vocês quando for falar dos aspectos microestruturais. Bem, o que é que nós temos aqui, pessoal? Vamos sobre a parte do conteúdo. O candidato falou sobre o ciclo, que é o primeiro parâmetro, lembrando que ele só pedia 2 parâmetros, não queria saber a questão da ordem. Falou sobre contratações anteriores similares ao objeto, que está ali no segundo parâmetro. Falou também, desculpa, que está no terceiro parâmetro. Falou sobre revistas especializadas. Bem, não são revistas, né? São mídias especializadas. Então, eu não vejo um erro nisso. E ainda falou de notas fiscais. Então, ao meu ver aqui, o candidato falou dos 4 critérios. Falou do primeiro ao falar do ciclo, falou do segundo ao falar de revistas especializadas, que seria ali como se fosse uma mídia especializada, né? Falou do terceiro, quando falou de contratações similares a objetos, apesar de não ter falado ali do período de 1 ano, mas falou, né, disso. E falou das notas fiscais, que eu acredito que pouca gente deve ter lembrado disso no concurso, quem realizou esse concurso. Então, ele foi perfeito aqui, falou sobre tudo. Então, não tinha como tirar uma nota diferente da nota máxima, conceito 3 para ele. Como veremos que a banca, de fato, entregou aqui para esse candidato, perfeito? Bem, a partir da linha 7, ele responde ali o quesito 2.2. Ele fala o seguinte: quando não há previsão de recurso da União, está fazendo a paráfrase, né? Vírgula, não se torna
obrigatória a utilização do sistema de referência do ciclo, vírgula, de forma que o ente pode instituir o seu próprio sistema de referência. Ponto. Perfeito, pessoal. Bem aqui já tinha matado. Só que o aluno trouxe mais, né? Ele escreveu ali exemplos, que foi até interessante, né? Como exemplo desses sistemas próprios de cada ente, vírgula, pode-se citar o ORCE, que eu até dei esse exemplo para vocês, que é um sistema que, pelo menos aqui, a gente utiliza demais, né? É o sistema ali de Sergipe. Ou o sistema do DER do Paraná, que, quando devidamente aprovados, servem de parâmetros até mais preciso do que o ciclo. Então, ele trouxe até uma fundamentação maior aqui, né? Só que, assim, foi mais na base do exemplo. Aqui a questão era muito amarrada à lei. O candidato poderia tentar exigir ali da banca que expandisse o padrão de resposta? Poderia, porque ele falou mais. Mas eu acho que dificilmente a banca expandiria o seu padrão nesse sentido. Mas ficou bem bacana aqui o que o candidato trouxe. Só tem que ter cuidado para que isso não prejudique as linhas dele, né? Assim, eu não acho que houve um prejuízo, porque de fato na resposta do quesito 3, o candidato não sabia que é a resposta. Mas se isso tivesse ido para mais linhas, aí poderia ser um prejuízo para o candidato que sabia a resposta do último quesito, mas ficaria sem linhas. Então tem que ter muito cuidado com essa gestão de linhas, perfeito? Aí o último quesito, o candidato tentou responder ali da linha 12 a 15. Ele falou, na impossibilidade de estimar o valor do objeto em contratações diretas, fez aqui a paráfrase, né? Vírgula, deve-se justificar no estudo técnico preliminar essa impossibilidade e, nos casos de dispensa de valor, por valor, garantir que o montante contratado não excederá os limites previstos na Lei 14.133. Pessoal, eu acho que foi até um chute bem bacana do candidato. Ele falou, né, de justificativa, de estudo técnico preliminar. Achei um chute legal, não foi um chute assim muito no escuro. Porém, não bate com o que a lei traz, né, que era a questão das contratações semelhantes, de ser num período de um ano, e da questão das notas fiscais. Foi até interessante, porque assim, o aluno citou aqui as notas fiscais ali na questão dos parâmetros do primeiro quesito, mas ele não lembrou nessa parte aqui da lei, que era uma parte que pouca gente lembraria, né? Então, por conta disso, o candidato zerou esse quesito, ele não respondeu de maneira correta. Como a gente vai ver aqui no espelho de correção. Esse aqui é o espelho de correção preliminar, mas que ele não entrou com recurso, então a nota permaneceu a mesma. Apresentação, o aluno gabaritou, 0,25 pontos. Apresentação, né, a legibilidade, respeito às margens, indicação dos parágrafos, foi bem feito. Os parâmetros que podem ser utilizados, ele utilizou os quatro, então não tinha como tirar outra nota, né? Tirou o conceito máximo, o conceito 3, por isso tirou a nota máxima de 3 pontos. No 2.2, ele destrinchou até demais, né? Então também não tinha como não tirar a nota máxima, o conceito 2, que valia 1 ponto. E por fim, no quesito 2.3, a nota foi 0, porque ele não respondeu de maneira adequada, né? Vou até trazer aqui a conceituação, o conceito 0 dizia, né? Não abordou o aspecto ou fez de maneira totalmente equivocada. É aquilo que eu falo. Ó, totalmente equivocada. Porque se ele tivesse acertado e trazido essa informação equivocada, não teria problema. O problema é trazer de maneira totalmente equivocada, que foi o caso do candidato. Por isso que ele não obteve nota nesse quesito. De toda forma, ele começou aqui a pontuação com 4,25, que é uma baita nota, né? Só errou esse quesito, que era o quesito que valia menos. Só que ele teve 4 erros, em 15 linhas escritas efetivamente, de tal forma que a nota caiu para abaixo de 4 pontos, ficou 3,98 dos 5 pontos possível. E agora, pessoal, eu vou fazer uma análise dos aspectos microestruturais desse candidato. Vou trazer algumas coisas que eu achei bem interessante. Sempre lembrando aqui, né, pessoal, eu não sou professor de português, sou da engenharia civil, mas a gente tem uma expertise muito grande por tratar com discursivas há um tempo, a questão de recursos, de observar a banca, a gente tem um conhecimento muito bacana aqui da banca Sebrasp, então, com base nisso, a gente faz esse tipo de análise, perfeito? Os erros do candidato ficaram concentrados justamente nesse primeiro parágrafo. Então, eu vou começar falando para vocês. Olha, ele teve 4 erros aqui, né? Voltando aqui, só para que vocês lembrem. Ele teve um erro de grafia na linha 3 e teve 3 erros de morfossintaxe ou de pontuação, que foi um na linha 3, um na linha 4 e um na linha 6. Eu vou começar com esse erro da linha 6, que eu até pontuei ali quando estava lendo a resposta. Pessoal, aqui foi um erro da construção mesmo. Ele repetiu coisas que não precisavam repetir, porque já estava escrita, né?
Quando ele começa pontuando bem, que para a definição do valor estimado da contratação de serviços e obras de infraestrutura e transportes, ele trouxe a paráfrase, né, para dizer ao examinador o que ele está respondendo. Aí, em seguida, ele traz a fundamentação, muito bom, que a Lei 14.133 de 2021 apresenta como parâmetros, aí ele traz a resposta completa. Ele poderia ter terminado a resposta ali em notas fiscais registradas, na linha 5, ponto. Se ele tivesse colocado um ponto ali, ele não teria esse erro, só que ele trouxe de novo, vírgula, conforme previsto na Lei 14.133. E tudo isso, pessoal, está dentro do mesmo período. Ele poderia ter dividido o período aí, ficou o mesmo período, e dentro do mesmo período ele citou que a Lei 14.133 apresenta, e lá no final ele traz de novo, vírgula, conforme previsto na Lei 14.133. Então foi um erro de construção aí. Acho que é o nervosismo mesmo. Às vezes o aluno esqueceu de que ele já tinha citado, ou esqueceu que estava dentro do mesmo período, né? Então tem que ter muito cuidado com essas vírgulas seguidas. Uma dessas vírgulas, por exemplo, ele poderia. Eu vi até que ele colocou ali previsto na referida lei, enfim, ele poderia ter colocado ali. No Portal Nacional de Empresas e Contratações, ponto, ali na linha 4, aí poderia ter trazido. Além disso, também é previsto na referida lei, revistas especializadas e notas fiscais, ponto. Então já estaria ok, né? Ele citou muito isso aí, a construção ficou prejudicada. Então, ao meu ver, tanto ele poderia ter dividido esse parágrafo em mais períodos, pelo menos mais um período, com um além disso, ponto aí um além disso, ou talvez até um outro e ter colocado ponto ademais, porque ele citou os 4 parâmetros aqui, né? Mas a forma como ficou, ele teve esse erro aí de morfossintaxe na linha 6, perfeito? Além disso, na linha 3 teve um outro erro de pontuação morfossintaxe. E aí esse erro, ao meu ver aqui, é justamente o paralelismo, que ao analisar várias discursivas da Sebrasp, é um ponto que eles pegam pesado, o paralelismo. Eles querem que vocês sigam. Escreveu o artigo, em uma das coisas que você está falando ali, digamos, em uma enumeração, escreva o artigo nas outras também. Não escreveu o artigo em uma, então não escreve em nenhuma. Tem que ter essa coerência, né? Essa, digamos, esse padrão na escrita. Então, quando ele vai responder ali, né, que a lei 14.133, a vírgula, contratações anteriores. Aqui ele tinha que colocar as contratações anteriores, porque tinha que utilizar o artigo, né? As contratações anteriores similares ao objeto. Veja que ele também não utilizou na linha 4. Preços constantes. Era os preços constantes. E por aí vai. Então, ele teve 2 erros de paralelismo. Um na linha 3 e um na linha 4, que a banca pontuou. E vou dizer uma coisa, a banca ainda poderia ter despontuado ele 2 vezes na linha 5 também, que ele também não trouxe o paralelismo ali em as revistas especializadas e as notas fiscais. Então, muito cuidado com essa questão do paralelismo, pessoal. É uma coisa que a banca bate e bate pesado, que ela tirou 2 erros do candidato. E, ao meu ver, poderia ter tirado 4. Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Por fim, já matamos aí, né, o que a banca trouxe de erros de pontuação e morfossintaxe na linha 6, que foi a construção aí, né? A linha 3 e a linha 4 do paralelismo. Ficou faltando só a linha 3, que foi um erro de grafia. E aqui, pessoal, eu não sei exatamente qual foi o erro de grafia, mas eu trouxe algumas hipóteses. Na linha 3, veja que a palavra contratações, o tio do O está mais pro E. E aí eu circulei isso em vermelho, como vocês estão vendo, né? Comparei com a mesma palavra, contratações, que está na linha 4. Veja como o tio está bem claro e está em cima do O. Acredito que esse possa ter sido um erro de grafia. Além disso, tem outros possíveis erros na palavra anteriores e na palavra similares. A questão do I, dos Is estarem bem pontuados ou não. Veja que o ponto do I de anteriores não está em cima do I, está em cima do O. Em similares, no I de si, o I está parecendo também um acento agudo, tal qual do candidato 2. Eu mostro, né? Circulei aqui em azul claro, que são palavras que ele fez de maneira corretinha, na linha 5 e desculpa, na linha 5. Revistas especializadas, vejam 2 Is aí bem pontuados, apesar de que um está mais clarinho, mas estão ali mais de maneira mais clara em cima do I, né? E são pingos, não são acentos agudos. Notas fiscais também são 2 pingos nos Is. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Essa questão dos pingos nos is pode trazer problemas para vocês, perfeito? E também a questão dos chios. Muito cuidado com isso. Eu quis trazer essa discursiva aqui para que vocês analisassem
esses aspectos. Então, com isso, pessoal, eu termino aqui a análise de mais essa discursiva. Fique conosco, organiza neles.